11 horas 19 minutos, vamos para um momento importante do nosso programa. Essa semana estamos contando aí, através da série feita por Antônio Lupi, feita por Fernanda Alves, com o nosso Felipe Pereira, sobre as mulheres. Afinal de contas, amanhã, sexta-feira, 8 de março, é o Dia Internacional da Mulher. E nós estamos contando na série de reportagens especiais sobre a mulher no esporte, as dificuldades que muitas têm para conseguir ser atletas e lidar com todas as demais questões. Mas tem um ponto que a gente precisa analisar. E para as mulheres que têm alguma deficiência? Antônio Lupi conta algumas dessas histórias. Superação. Essa é a palavra que ilustra o terceiro episódio da série das mulheres no esporte. Superação é uma palavra que faz parte da rotina da mulher. Quando o assunto é rotina da mulher no esporte paralímpico, as dificuldades são muito maiores. É o caso da Mariana do Nascimento Costa, 34 anos, que tem na cadeira de rodas a companheira da vida por causa de uma meningite. Agora, a companhia também é do esporte, o rugby em cadeira de rodas. Eu sou amputada bilateral das duas pernas e mão esquerda. E em 89 e 90 teve um surto de meningite e eu fui diagnosticada com a doença. Eu tinha 1 ano e 3 meses, né? Então eu não tenho lembranças minha com as pernas, né? Sem deficiência. Mas eu sofri muito com falta de informação, né? As pessoas têm bastante dificuldade em abordar a gente, entender como auxiliar, né? Tem curiosidade. Então, isso acaba gerando um pouco de preconceito, né? Em meio à desinformação das pessoas e à luta para quebrar barreiras e ter uma vida como qualquer outra pessoa, Mariana buscou o esporte para a realização de muitas conquistas pessoais e profissionais. Eu tive a oportunidade de participar da primeira equipe infantil de basquete em cadeira de rodas, em 2001. Foi um projeto que me abriu muitas portas, eu ganhei uma bolsa de estudos, tudo mais, e fui galgando as oportunidades conforme eu fui crescendo, fui treinando, fui conhecendo a modalidade. E aí, em 2016, eu tive a convocação, né, para o Rio, mas num exame de doping, eu descobri que eu estava gestante. E o rugby, ele foi muito inclusivo, né? Porque durante esse período de exames, o time fez uma abordagem me convidando para conhecer a modalidade. Depois que eu ganhei meu bebê, eu fui conhecer o rugby e me dei muito bem com o esporte. Participei do primeiro torneio, que era a Copa Caixa, e deu muito certo e não tinha como não me apaixonar pelo rugby. O rugby é um esporte caracterizado pelo contato físico mais forte. Mariana participa dos treinamentos e competições com a participação dos homens. São situações que ficam no subconsciente, né, culturalmente. Então, assim, quando a gente entra dentro de quadra para jogar com o masculino, cara, é natural que eles não queiram perder para uma mulher. Então, o jogo acaba sendo de uma forma mais dura, a gente acaba entrando bastante em brigas políticas para poder ajustar a regra. Enfim, a gente tem melhorado muito esse cenário, né? Tem tido bastante discussões da inserção da mulher aí no esporte, mas ainda assim a gente enfrenta algumas barreiras. Deficiente, mãe, para-atleta, Mariana precisou quebrar algumas dessas barreiras e superar preconceitos para continuar fazendo o que mais gosta, praticar esporte. Quando eu tive meu filho, né, o primeiro questionamento era se eu iria realmente parar de jogar, né? E foi realmente um atrito em casa, né, com a família, tudo mais, porque ninguém entendia isso. Eu falei, gente, se eu estou gerando uma vida, porque eu estou muito saudável. Se tirar isso de mim, vai tirar a minha essência, porque eu cresci no esporte, eu jogo desde os meus 9 anos de idade. Então não seria justo eu ser punida, digamos, por uma cultura machista, uma cultura que hoje a gente idealiza a mulher como esse centro do lar. Então, eu sofri bastante preconceito, mas a gente se adapta sempre.
Quem também supera as dificuldades do dia a dia é Gisele Pacheco, de 41 anos, deficiente visual e atleta de natação da Associação Paralímpica de Campinas. Eu treino de segunda a sexta, por enquanto no período da tarde, né? Pós-pandemia a gente ainda não está fazendo treino com dobra. E eu participo de competições, né? Atualmente eu estou entre as 10 do país na minha categoria, por conta de um AVC que eu tive em 2022. Eu tive que ficar fora da piscina por um tempo, mas antes disso eu estava entre as 3 do país. Agora eu estou recuperando aí o ritmo, a performance. Gisele também é mãe da Luísa, de 11 anos, e conta com o apoio da família para realizar algumas tarefas do dia a dia, mas precisou superar algumas barreiras e preconceitos. Em alguns momentos estavam dentro de casa. Além do preconceito da sociedade, eu acho que isso vem por parte das famílias das mulheres com deficiência, porque a mulher naturalmente ela é mais super protegida, né, pelos pais. Então, quando ela tem uma deficiência, seja de nascença ou seja adquirida, a família acaba super protegendo um pouco mais. A rotina acaba sendo escola, trabalho, e aí as pessoas imaginam que o esporte é um tanto quanto agressivo para a mulher, né? Principalmente para a mulher que tem algum tipo de deficiência. Então essa mulher, ela se isenta de pensar em praticar esporte, ela se acomoda na rotina dela, porque ela pensa assim, eu já tenho uma deficiência, ainda vou praticar um esporte. Então, tudo isso impossibilita ou dificulta o acesso ao esporte por parte das mulheres com deficiência. E a luta é para que cada vez mais Marianas e Giseles possam conquistar o espaço em um mundo cercado de barreiras e preconceitos. Eu acredito que as mulheres precisam cada vez mais se inserir no esporte, porque o esporte é saúde, é qualidade de vida, é bem-estar, é autoestima, é foco, né? A gente trabalha a questão de concentração, então é muito importante para a mulher hoje estar no esporte, seja ele qual for, seja uma academia, no atletismo, na natação. Realmente a mulher precisa buscar hoje saúde e qualidade de vida, principalmente a mulher com deficiência. Com apoio à produção de Fernanda Alves e sonorização de Felipe Pereira, de Campinas, Antônio Lupe. Que show, que série maravilhosa. Parabéns a esse trio de ouro, Antônio Lupe, Felipe Pereira e Fernanda Alves. Amanhã, na última reportagem da série, a gente vai olhar um pouco para nós. Quantas mulheres na cobertura esportiva você conhece? Pessoas legais foram entrevistadas, né, Lupe? Vamos dar só um pequeno spoiler, mas você espera amanhã no CBN Esportes. 11h28. Vamos dar uma moral pra galera que está participando? Vamos lá!